Você que contribui com o INSS e até mesmo você que não contribui, esse vídeo é para você. Tem uma crise silenciosa que pode quebrar os salários dos aposentados aqui no Brasil. E é claro que isso aí vai impactar diretamente no seu bolso que pode se aposentar daqui a alguns anos ou de quem já recebe dinheiro do governo. Enquanto está todo mundo preocupado com inflação, preço alto no mercado, segurança dentro do país, tem algo muito maior acontecendo nos bastidores. O INSS, a aposentadoria social do governo, pode afundar e vai levar todo mundo junto que depende dela. Então agora você vai entender como se proteger disso. A previdência social, a aposentadoria do governo para aquelas pessoas que já contribuíram, pode afundar e todo mundo que depende dela pode acabar indo junto. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar com exemplos e dados reais o tamanho do buraco que a gente está e como que você pode sair dele antes que termine de afundar todo mundo junto. E já aproveita e se inscreve aqui no canal porque toda semana eu trago assuntos assim como esse para te ensinar como que você faz para investir sem precisar depender do governo, conseguir sua aposentadoria, ter uma renda mensal, mesmo no país em crise assim como o Brasil. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rabelo e eu trabalho no mercado financeiro e eu sempre falo para todo mundo, lembra que você está apenas a um investimento de começar a viver de renda. Então começa ainda hoje e se inscreva no canal para aprender como que você faz para atingir o seu nível de viver de renda. Mas vamos parar com enrolação e bora pro conteúdo do vídeo. Eu separei 6 pontos principais aqui para você e o primeiro ponto que eu trouxe é que o Brasil está envelhecendo. Existe uma projeção oficial com dados da própria Previdência Brasileira que em 2060 vai ter menos de um contribuinte, ou seja, menos de uma pessoa trabalhando para cada aposentado que tem ali, mais exatamente 0,86 pessoas, ou seja, menos de uma pessoa trabalhando para cada uma que está aposentada. É como se a gente estivesse num grupo aqui de 20 pessoas, só que só 8 trabalham e 12 querem receber aposentadoria. A conta não vai fechar e é exatamente isso que vai acontecer em 2060, com projeções reais. Segundo ponto, o rombo do INSS já é uma realidade. Isso daqui não é uma projeção, isso aqui já vem acontecendo. Em 2023, o INSS terminou o ano com um rombo de 315 bilhões de reais. A reforma da Previdência em 2019 não resolveu nada, ela só deu um pequeno fôlego. É como se você quisesse, cara, tampar ali uma hemorragia em uma artéria e colocar só um band-aid ali em cima, não vai resolver. O INSS está afundando, o rombo já é real e não tem como você tampar uma hemorragia inteira ali de um corte em uma artéria só colocando um band-aid, fazendo só uma pequena reforma da Previdência, igual foi feito em 2019. As coisas precisam mudar. Agora, o terceiro ponto é que o Brasil, além de tudo isso, é um país muito pobre, um país que depende muito do Estado para se sustentar os aposentados. Então, por exemplo, se você tem um país que é muito rico, que o pessoal já trabalha, já investe, guarda dinheiro e chega na sua velhice, esse pessoal vai conseguir ter uma renda dos seus investimentos, já vai ter uma reserva financeira montada. Quando você tem um país mais pobre como o Brasil, que não tem educação financeira, que a maioria das pessoas vendem um almoço para conseguir pagar a janta, esse pessoal, quando eles aposentam, eles não guardaram nem R$1, gastaram todo o dinheiro que eles tinham, porque não tinham condições e nem tinham educação financeira para isso. Então, a população brasileira ela é muito dependente do Estado na sua aposentadoria. Infelizmente, é a realidade do Brasil. Para você ter uma noção, mais de 95 milhões de brasileiros dependem diretamente do Brasil para conseguir se bancar, dependem de auxílios do governo, né, de pagamentos, de salários que o próprio governo dá para os brasileiros. Então, quase metade da população brasileira depende diretamente do Estado para conseguir se bancar. E outra coisa, o Estado está cada vez mais endividado e vai continuar assim se não tiver uma mudança dentro do sistema brasileiro. Então o que está acontecendo é que você aí que está dependendo do governo, está vendo o barco todo afundar, está vendo ali entrar água dentro do navio e você está ali, tem um monte de botes salva-vidas do lado, te mostrando caminhos para você não ter que depender do governo, te mostrando caminhos para você conseguir guardar dinheiro, te mostrando caminhos para você conseguir montar seu planejamento para aposentadoria e você, não, eu quero ficar nesse navio que vai afundar esses botes, eu estou deixando de lado. É exatamente o que está acontecendo. Você está vendo um país cada vez se endividar mais, com problema na Previdência, e você não está querendo sair desse navio que está afundando. Você não está querendo pegar os botes salva-vidas nas laterais. Você está querendo seguir pelo mesmo caminho que está todo mundo indo. Então, se está todo mundo indo nesse caminho, o país vai continuar no mesmo caminho. E é exatamente isso que está acontecendo. Quarto ponto. A pirâmide etária do Brasil está se invertendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem mais pessoas ficando velhas e menos pessoas nascendo, significa que vai chegar um momento que em 2047 a gente vai ter mais gente morrendo do que gente nascendo. Então, o que isso
acarreta na nossa vida? Significa que vai ter mais gente na população mais idosa do que mais jovens. Porque se está morrendo mais gente do que está nascendo, significa que está nascendo menos pessoas do que tem de pessoas vivas ali. Então, o que isso significa? Que a população está começando a se envelhecer mais. Significa que está tendo mais idosos para menos pessoas jovens. Se isso acontece, o governo começa a ter um grande problema, porque o governo depende dos jovens contribuintes para pagar os salários dos velhos que estão aposentados. Se você tem vários idosos aposentados e tem poucos contribuintes, que é o que tem de projeção acontecer, em 2047, essa pirâmide já começa a ficar um pouquinho invertida, em que o país Brasil já começa a ter mais idosos e começa a ter uma juventude menor. E aí você começa a ter uma pirâmide etária seguinte, em que para cima você tem as idades mais velhas e para baixo você tem as menores idades. E aí você tem que a base dela, que teria que ser as pessoas mais jovens, vai ficar cada vez mais fina e lá em cima ela vai fazer um triângulo invertido. Em cima, na parte mais velha da população, vai estar maior. Então você tem uma pirâmide ao contrário. Isso significa que vai ter menos pessoas produzindo e mais pessoas aposentadas. E aí a conta não vai fechar nunca. Só para você ter uma noção, a taxa de fecundidade por casal é de 1,57 filhos e o mínimo necessário seria de 2,1. Esse seria o mínimo necessário para conseguir equilibrar as contas. É como se o Brasil fosse uma grande fábrica onde as máquinas antigas elas não começam a ser substituídas pelas máquinas novas. E aí é claro que uma hora essa fábrica vai parar, porque as máquinas não são substituídas, não tem substituição, essas máquinas param de funcionar e aí vira uma baderna. E é o que está acontecendo no Brasil e as contas não vão fechar. Quinto ponto, o INSS, na minha visão, é uma pirâmide legalizada. Não faz o mínimo sentido isso que eles quiseram montar e eu vou te explicar o porquê. O INSS, eu já falei para você, ele depende de quem está trabalhando hoje para pagar as contas de quem está ali. Quando for sua vez de aposentar, quando você estiver ali, vai depender de quem está aqui trabalhando para pagar as suas contas que está recebendo. Hoje a gente tem 1,97 contribuintes por cada aposentado que está ali. Então as contas estão fechando, já era para estar fechando, beleza? Qual que é o grande ponto? Em 2060 vai ser menos que 1. Lembra que eu falei que ia ser 0,86 pessoas trabalhando para uma pessoa aposentada? Então em 2060 essa pirâmide já vai se inverter. Vai ter menos pessoas trabalhando para mais pessoas aposentadas. E aí a conta exatamente não vai fechar de maneira alguma, porque você vai ter pouquíssimas pessoas trabalhando para muita gente aposentada. Imagina uma ponte que ela é sustentada por vários pilares e cada ano que passa você tira um pilar. Tira outro pilar, tira outro pilar, tira outro pilar. Chega um momento que você tira todos os pilares, só fica um pilar sustentando todo o peso de uma ponte inteira. E aí essa ponte vai e desmorona. É exatamente o que está encaminhando o Brasil para acontecer se não tiver uma mudança. E só para te trazer mais uma projeção, em 2100 o rombo do INSS, se permanecer da mesma maneira que está hoje, vai se acumular para até 25 trilhões de reais. Já é uma projeção real que só está baseando da mesma maneira que está agora e jogando para frente. Essa projeção chega que em 2100 terá um rombo de 25 trilhões de reais. Isso dá mais de 3 vezes o PIB do Brasil de hoje. E é claro que isso vai mudar, não estou falando que isso vai continuar dessa maneira, porque desde 88 a gente já teve 1988, a gente já teve 7 reformas da Previdência e vão ter mais para frente. A grande questão é que você não tem que depender do governo para conseguir pagar suas contas lá no futuro. Você não tem que depender do governo para conseguir viver a sua vida na velhice com dignidade, com renda mensal para pagar suas contas. Você não tem que depender deles. Você consegue hoje começar a investir, montar um plano para você mesmo conseguir investir e colocar para render o seu dinheiro. O que eu quero te ensinar aqui é que você não depende do governo para isso. Eu te mostrei com todos os dados e bases e planejamentos, tudo que você consegue ter, que o INSS não vai conseguir pagar as contas lá na frente. E se você acha que você está com 20, 30, 40 anos e vai conseguir aposentar com o INSS daqui 30 anos, daqui 40 anos, você está vendo a situação que está. As coisas não vão melhorar. A tendência é só piorar. Você acha que os governantes que estão lá dentro são capacitados para conseguir te ajudar na questão do INSS? Todas as medidas que eles já fizeram, nenhuma chegaram em nenhuma resolução. Todas dão problema e até hoje não se teve nenhuma resolução prática do que ser feito. Então para pensar nisso, para entender que a sua vida não pode estar na mão de políticos, a sua vida não pode estar na mão de pessoas que estão governando o país. Você precisa você mesmo traçar o seu caminho. Se você quer ajuda para isso, o primeiro link aqui da descrição tem o link do nosso treinamento para você aprender a investir na prática, montar um planejamento que vai te ensinar como que você estrutura um plano financeiro para você se aposentar na sua idade, investindo X reais por
por mês, um valor que você queira, a uma rentabilidade que você vai definir e você planejar em quanto tempo você vai se aposentar, quanto que você vai ter de renda. E se você, além disso, precisa de ajuda, que um assessor de investimentos da minha equipe te auxilie a investir os seus recursos na prática, o segundo link aqui da descrição tem um formulário para você preencher, que você vai colocar seus dados e a minha equipe vai entrar em contato com você para te assessorar nos seus investimentos. Então, acho que é isso. Deu para deixar claro que você não deve depender do governo, que você não deve depender do INSS, e se você quer ajuda para mudar a sua realidade, eu estou te dando aqui os dois caminhos possíveis. Ou você pode aprender baseado em um treinamento, primeiro link, ou você pode pedir ajuda para um assessor de investimentos, para alguém que pode te auxiliar no seu caminho nos investimentos. Então, se você precisa de ajuda, segue os dois links aqui abaixo e também não se esqueça de se inscrever nesse canal, porque eu sempre digo, você está apenas a um investimento de começar a viver de renda. Meu nome é Bruno Rabelo, fica com Deus e até o próximo vídeo.